O Bahia acerta a contratação de mais um atacante. Arthur Salles, né, um jogador jovem, com o perfil que o Grupo City tem trazido até aqui ao Bahia. É mais uma aposta? É um reforço? Inclusive, essa é a nossa pergunta que a gente faz, né, no título e na thumb do nosso vídeo. É uma aposta ou é um reforço? A gente tem visto nesse início de temporada que o Bahia tinha toda uma expectativa pela a negociação do seu futebol com a SAF. Né? A SAF do Bahia foi negociada para o Grupo City e a expectativa, né, se tratando do maior conglomerado de clubes do mundo, né, o Grupo City, esperava-se no Bahia que fosse montada uma equipe muito competitiva. Né? O City já fez investimento aí na casa de mais de 60 bilhões. Porém, dentro de campo até agora, a maioria das contratações não responderam. E por que não responderam? Porque esses jogadores têm qualidade e não estão conseguindo adaptar ao futebol brasileiro, ou porque são jogadores que não estão prontos para jogar no Bahia. Eu acho que são duas coisas que podem se complementarem. Acredito que o Grupo City, não sei se mensurou ao certo o tamanho do Bahia. Porque os jogadores que o Grupo City tem trazido são jogadores que eram promessa, o Grupo City apostou. Só que foram jogadores que não se firmaram, né, no primeiro escalão, que é o Grupo City, e começou a ser emprestado, realocado em equipes menores. Né? Exemplo do Kaique, exemplo do Diego Rosa, exemplo agora do Arthur Salles. Né? O Arthur Salles é um jogador muito jovem, atacante, né? Eu diria que ele não é um camisa 9, né? Apesar de na base do Vasco ele fazer muitos gols, mas a gente percebe que o Arthur Salles ele pode se transformar num grande centroavante. Hoje ele não é um grande centroavante. Hoje eu diria que o Arthur Salles ele concorreria ali muito mais com o Kaique pelo lado direito. Muito mais com o Kaique ou com o Biel, mas eu acho que seria muito mais familiar para ele concorrer, jogar na posição que hoje joga o Kaique. Né? Eu acho que são características semelhantes, apesar de que o Arthur Salles tem a possibilidade, né? Tem a possibilidade, até porque hoje não é, mas tem a possibilidade de se tornar um jogador mais goleador do que o Kaique. É importante um atacante ele ter esse faro, ter essa vontade de fazer gols. E o Arthur Salles me parece que é esse jogador que tem mais faro de gol do que o Kaique. É o goleador que o Bahia precisa? Não, definitivamente não é. O Bahia precisa, juntamente com o Grupo City, ir ao mercado e trazer um camisa 9 para chegar, ser titular e marcar gols. O Bahia não pode ficar vivendo de apostas. São contratações interessantes? São. Todas as contratações que o Grupo City fez são muito interessantes, né? Exceto o David Duarte, que é um zagueiro contestado no Fluminense, mas foi por empréstimo. As demais, todas, eu acho interessante. O problema é que o Bahia não pode ficar vivendo somente dessas apostas, como é o caso também do Arthur Salles. É um jogador para daqui 2, 3, 4, 5 anos ele estourar. Até porque joga numa posição que um pouco mais de experiências não faz mal a ninguém. O Bahia tem hoje como possibilidade de camisa 9 o Everaldo, que não é goleador, nunca foi goleador na sua carreira. Tem o Ricardo Goulart, que é mais jovem, né? Que é mais jovem, inclusive, do que o Everaldo. E o Ricardo Goulart, se você for comparar a história do Ricardo Goulart com o Everaldo, o Ricardo Goulart é muito mais jogador. Porém, no momento, o Ricardo Goulart, pelas contusões, se mostra um jogador mais debilitado fisicamente. Porém, é muito mais decisivo do que o Everaldo. O certo é, o Bahia não pode ficar dependendo do Everaldo para ser o goleador dessa nova fase do Bahia. É o Grupo City se apostar nesses jogadores somente, né, tá medindo o futebol brasileiro com a régua errada. Né? Então vamos trazer aqui a matéria, né, do Globoesporte.com que fala, né, o Bahia acerta a contratação por empréstimo do atacante Arthur Salles. Veja aí os detalhes. Né?
o Bahia, né, está próximo de anunciar mais um reforço. Trata-se do atacante Arthur Salles, de 20 anos, o jogador que já pertence ao Grupo City, vai ser emprestado ao Tricolor até o fim de 2023 sem custos. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal dos parceiros, né, o canal Sou Mais Bahia. Alô Barbaço, alô Vitor Torres, um forte abraço, e confirmada pelo GE na tarde de quinta-feira. Tá aí a foto do Arthur Salles, é um jogador, como eu disse, canhoto, um jogador que tem a velocidade, não é um jogador de área, né? Não é um jogador de área, pode se tornar, mas hoje é um jogador muito mais para arrancadas, um jogador para jogar em velocidade, né? Para jogar em transição rápida, do que, né? Do que para ser o homem referência. É o tipo de jogador que, como a gente disse, é uma aposta, e a aposta pode dar certo, como não. E eu acredito que o Arthur Salles, né, assim, talvez até tenha mais possibilidade de dar certo do que o Kaique. Porque o Kaique, ele chega com grande expectativa. Porque o Kaique está rotulado como um jogador que foi para o Manchester City. E quando a gente vê o Kaique hoje, o pessoal não aceita que o Kaique entregue somente o que ele esteja entregando atualmente. Só que ele foi contratado para o Grupo City, mas a gente precisa entender, ele não provou até aqui patamar para jogar no Manchester City. Então, era uma aposta que não vingou, até que pode vingar amanhã. Mas o pessoal cobra dele como se ele fosse esse jogador, que ele ainda não é. O Arthur Salles, eu acho que para compor elenco é um jogador interessante, né? Tá aí, ele jogou no Lommel também, né? Da Bélgica. E depois estava no Passos Ferreira. É aquele caminho que a gente já está conhecendo do Grupo City, que o Grupo City manda para o Bahia, né? É mais um jogador para compor elenco, para apostar. Para resolver o problema do Bahia, não. Agora, a gente não pode também falar, não vai se tornar um grande jogador. Eu até acredito, como eu disse, que ele tem potencial para se tornar um bom jogador. Só que nesse momento, para ajudar o Bahia, ele não é esse jogador ainda. A Série A é uma competição muito pesada, é uma competição de um nível muito alto, e o Bahia precisa se atentar a essa questão. Né? O Grupo City precisa estar atento. O Campeonato Brasileiro é muito duro, e se você coloca um time muito inexperiente, pode começar o campeonato de maneira ruim, com um desempenho abaixo, e pode se complicar. Pode praticamente jogar a competição, né, as possibilidades de classificação de uma pré-Libertadores no ralo, porque você tem que arrancar bem. É um campeonato forte, todo jogo é um clássico, todo jogo é difícil. Mas tá aí mais uma aposta do Bahia, né? Assim, a gente a contratação a gente não reprova, a gente acha que é uma boa contratação. Porém, é uma boa contratação se fizer 6 contratos de peso, né? Um zagueiro de peso, mais um lateral de peso, mais 2 meias de peso, mais um camisa 9 para chegar e vestir a camisa 9, mais um goleiro titular. Acredito que são as posições carentes no Bahia. Mas eu quero saber a sua opinião. Você gostou da contratação de mais uma aposta no Grupo City? O Bahia não pode viver somente de apostas. Você aprova ou você reprova a contratação do Arthur Salles pelo Esquadrão de Aço para a temporada 2023. Nós somos do canal 2x1, aqui não tem empate. Eu quero que você deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva, dá essa moral para a gente, ajude o canal a crescer. Até o próximo vídeo, um forte abraço.